Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. E como é bacana, como é gratificante poder ter esse espaço aqui com vocês, para todos os dias nós compartilharmos juntos as nossas visões sobre o mundo, sobre a realidade brasileira, as coisas que estão no nosso cotidiano. Isso permite que eu chame a atenção de vocês para algumas coisas às vezes muito simples, que passam despercebidas por todos nós, mas que estão acontecendo. Como, por exemplo, a certeza absoluta que eu tenho que a sua vida melhorou. E eu posso dizer isso porque a vida em sociedade aqui no nosso país melhorou. E eu vou trazer para vocês um exemplo muito prático, uma coisa que aconteceu comigo, que me fez fazer algumas reflexões que eu irei compartilhar com vocês. Outras situações estão acontecendo aqui no Brasil que nos mostram que os covardes, os bandidos, os criminosos, os cínicos estão definhando politicamente. A figura do ex-presidente da República, ele está agora num lixão da história, como eu sempre disse para vocês que aconteceria. Quando ele fosse imprestável ao sistema econômico, ele fosse imprestável concretamente para mudanças estruturais na política que nosso país, na economia do nosso país, ele certamente seria colocado exatamente onde ele está. E agora, sem a proteção de outros criminosos em várias estruturas e da proteção também omissa dos grandes veículos de comunicação, a fila está andando. Bom, vou conversar com vocês sobre alguns assuntos muito interessantes e outras situações que estão ao nosso redor, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, venha participar conosco todos os dias aqui no nosso chat, que eu abro entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês, e não se esqueça de mandar o seu joinha e do seu comentário também, que são muito importantes, são muito considerados aqui no nosso portal. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fortalecer, de você estar junto aqui nessa nossa trincheira de lutas, tá bom? Então vamos seguir em frente. Bom, gente, por que eu estou dizendo que as coisas melhoraram para você? Observe que você está vendo no seu entorno uma mudança estética totalmente diferente das coisas que aconteciam 7, 8 meses atrás. Você está saindo à noite, ou está saindo em algum lugar, e você não está vendo mais pessoas com camisa da seleção brasileira. Pode observar isso. Ontem eu fui a um restaurante com os amigos, e aí eu estava conversando com eles sobre isso, sobre o fato de a gente estar num ambiente onde a gente não sente mais aquele temor, de estarmos cercados ali de pessoas que poderiam ter algum tipo de virulência, algum tipo de comportamento, pessoas que estavam ali ou poderiam estar ali ostentando, uma pessoa com a camisa amarela, ou a camisa polo, ou uma mulher de vestido amarelo, vestido verde. Isso desapareceu. Isso já cria uma distensão muito grande, porque você, nesse ambiente, você já não se sente assim com tanta preocupação com as coisas que você está falando, você não sente essa ostensividade da ignorância, o empoderamento da boçalidade ao seu redor. Essas pessoas estão absolutamente recolhidas, até porque todas as crenças que as fortaleciam no seu comportamento no dia a dia foram derrubadas. Eles não podem mais falar em intervenção militar, artigo 142, que o Brasil vai virar comunista, ou te xingar mandando você para Cuba, para Venezuela. Acabou esse tipo de situação. E eles estão vendo que o líder em quem eles depositavam ali grandes esperanças de transformação é um covarde, é um falastrão, é um ignorante, é um traidor, é uma pessoa sem princípios. E isso vai ficando cada vez mais evidente. E cada vez mais que essas situações vão se evidenciando, isso vai abrindo espaço para o mundo civilizado, para o processo civilizatório, para a gente voltar a conversar sobre questões objetivas, discutir sobre os problemas brasileiros sem nenhum tipo de loucura na nossa frente. Você está discutindo um problema concreto, alguém dizer que isso é o comunismo, que o Brasil está virando comunista, que Deus está sendo destruído, a família está sendo destruída, enfim. Esses discursos ainda, infelizmente, eles vão demorar para saírem de uma parcela da sociedade brasileira, porque eles são frutos de todo um processo de alienação, de deseducação, de desinformação, de medo. Isso acontece em toda a sociedade que tem esse tipo de abismo social. As pessoas estão na parte de baixo, elas ficam mais fragilizadas.
diante dos problemas que ela sofre no dia a dia, né, de patifarias ideológicas que são jogadas, né, medos que são jogados, explicações fantasmagóricas que não têm a ver com a realidade. E tem coisas que a gente precisa sublinhar o tempo todo que a gente jamais pode esquecer. Por exemplo, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu acho que dá para vocês lerem, não pode ser esquecido, né? Do que eu estou falando? Do assassino do Marcelo Arruda. A matéria mais recente diz para a gente que assassino de Marcelo Arruda alega amnésia em julgamento no processo criminal. Ele vai para o júri popular. A defesa dele tentou fazer com que ele fosse julgado pela justiça comum, juiz singular, desclassificando o crime de homicídio doloso. Mas isso não funcionou. E esse julgamento deveria estar sendo exposto pela grande mídia aqui no nosso país como um exercício de civilidade, um exercício de educação política, educação social. Porque esse indivíduo praticou o crime que praticou porque ele estava tomado por essa ideologia que a gente pode chamar de bolsonarismo. Então, ele, no julgamento dele, ele vai ter que explicar o que motivou ele fazer esse tipo de situação. Então, quando se varre esse assunto como um mero assunto policial, para baixo do tapete, está se deseducando a sociedade brasileira. Então isso precisa ser enfatizado, isso precisa ser lembrado, os canais todos progressistas, os partidos políticos, a sociedade civil, as instituições preocupadas com a democracia, tem que colocar esse julgamento desse senhor em evidência para que ele sirva como uma educação política, uma educação social e uma lição para essas pessoas que entraram para o mundo da violência, que a violência não resolve absolutamente nada, né? Bom, e aí é o seguinte, um dos aspectos de desmoralização da figura do ex-presidente da República é seu caráter mentiroso, né? Gente, semana passada eu compartilhei com vocês essa situação aqui e disse que ela não iria acontecer e ela não vai acontecer. E aí não é profecia, é analisar a realidade, analisar os fatos. Do que eu estou falando? Vamos lá, você vai se lembrar. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra, diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. E aí, eu disse o que para vocês? Eu disse que ele não faria esse tipo de situação, que ele não ingressaria com ação nenhuma, por várias razões. Primeiro que ele sabe que porque ele foi presidente do nosso país, por incrível que pareça, né, que um presidente no exercício do mandato ele não pode ser processado criminalmente. E ainda que houvesse algum crime, para que isso acontecesse, o Arthur Lira teria que pautar essa ação criminal, esse pedido de processamento do presidente atual, para que 2/3 da Câmara autorizasse um processo criminal. E depois de autorizado um processo criminal, quem seria o chefe dessa ação seria o senhor Augusto Aras. E o senhor Augusto Aras tem condição moral de processar alguém por agressão ou por algum tipo de comentário à reputação comprovada de outra pessoa? Então, gente, isso aí não ia acontecer e não vai acontecer. E no campo civil também não vai acontecer, porque o presidente Lula ele tem milhares e milhares de agressões do Bolsonaro catalogadas que podem servir, como a gente diz no direito civil, né, como uma retorção. Melhor dizendo, uma reconvenção. Você entra com uma ação, mas a pessoa que está sendo acionada por você, ela tem muito mais força para reagir e reverter essa ação, inclusive te condenando pecuniariamente, como é o caso. Bom, outro sinal assim de desfaçatez, de picaretagem, né, de gente ruim que governou nosso país está ainda no parlamento. Um dos cínicos da história toda é o senhor Mourão, que agora com a cassação do registro de Dallagnol, ele está querendo dar um golpe, né? Querendo que o Senado Federal dê um golpe,
que interfira numa decisão judicial e descumpra uma decisão judicial. E aí ele disse o seguinte, esse paladino da moral e da democracia, entre aspas, né? Vamos lá. Independentemente de posições partidárias e ideológicas, acreditam na democracia, vem formalizar por meio desse discurso o pedido para que o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol, por ela estar viciada na forma e no conteúdo. E aí ele vem dizendo, o Mourão, esse intelectual, aliás, aconteceu um negócio, um fenômeno curioso com o Mourão, baixou um gauchês nele, né? Ele passou aí anos todos na vice-presidência, se comportando como um ser fora de qualquer estado. Agora ele virou senador do Rio Grande do Sul, baixou um gaúcho nele ali, só falta aparecer com bombacha, né? Negócio interessante que aconteceu com ele. Mas o mais interessante do que isso é o fato dele estar dizendo que o Brasil está vivendo uma ditadura. Já está vivendo a ditadura. Logo ele, amante da ditadura, admirador de torturadores e um serviçal de uma figura como Bolsonaro, já que ele ficou na vice-presidência de Bolsonaro. Então, esse senhor tem alguma legitimidade para falar de democracia, ou porque a democracia está sendo atacada? Ele que foi eleito dentro do processo democrático, que ele combateu, que ele ajudou pelo menos a ser corroído no momento que ele ficou na condição de vice-presidente. Aliás, ele tem explicações muito sérias a dar aos indígenas aqui no nosso país. Essa história não acabou, não. E aí, gente, a disfarçatez que eu não vejo muitas pessoas comentarem, porque a gente fica tão absorvido aqui com as loucuras dessa gente, e no que diz respeito a esse discurso que eles dizem, né? O Brasil é uma ditadura. Gente, olha só, o Brasil viveu sim uma ditadura durante os 4 anos de governo Bolsonaro por uma razão muito simples, e eu não vi ninguém abordar isso. Porque nós tivemos um presidente da República que ficou impune, um presidente que ajudou a matar pessoas aqui no nosso país, que estimulou a morte no nosso país. E simplesmente teve ali um procurador-geral da República que funcionou de uma forma omissa, protegendo o crime. Isso sim é uma ditadura. Esse tipo de situação política é uma ditadura, quando você tem o representante do Poder Executivo que está imune aos outros poderes da República. Não sofreu impeachment porque o Poder Legislativo estava capitaneado também, estava cooptado para fortalecer cada vez mais as pautas econômicas aqui no nosso país. A Procuradoria-Geral da República estava cooptada. Ninguém sabe qual foi o encontro que Bolsonaro teve com Augusto Aras para escolher o Augusto Aras fora da lista tríplice. Ninguém sabe qual foi o acordo que eles fizeram. O que nós sabemos é que o Bolsonaro jamais sofreu algum tipo de embaraço pelos crimes que cometeu contra a nação, contra os cidadãos brasileiros. Então isso sim foi uma ditadura. Quando a gente tem esse tipo de anomalia no sistema democrático do nosso país, quando a gente tem um procurador-geral da República, a sua subprocuradora, que não defendem a sociedade como está impondo a Constituição. Gente, quando passar essa gente da Procuradoria-Geral da República, tem que haver uma força-tarefa dentro da PGR para apurar a responsabilidade dessas figuras. Isso aí não é só entendimento jurídico sobre uma situação ou outra, não. É omissão diante de crimes. E eu espero, sinceramente, que o próximo Procurador-Geral da República seja um homem honrado, uma mulher honrada, que coloque a instituição de novo a serviço da sociedade. Então, gente, você pode não acreditar, mas a sua vida melhorou e a vida vai continuar a melhorar, porque agora nós estamos num ambiente onde nós podemos discutir coisas dentro do plano da racionalidade, o plano civilizatório. E o seu Mourão vai ter que ficar calado, que o Rogério Pacheco não vai fazer absolutamente, o Arthur Lira não vai fazer absolutamente nada, o Dallagnol já perdeu o mandato, já era, enfim. E o resto da turma está indo para o lixo da história, cada vez mais acovardada, cada vez mais sem discurso e cada vez mais desmascarada, graças a pessoas como você, as pessoas que estão conectadas aqui conosco, que vão reproduzindo, replicando essas reflexões para todos os lados, tá bom, gente? Então, fica aí o nosso papo de hoje, mais tarde eu volto, tá bom? Grande abraço, tchau!